Você pode até achar que o Zero Writer é um dispositivo um tanto quanto inútil para os tempos de hoje, porque afinal de contas você consegue o mesmo resultado se você colocar o seu notebook em modo avião. Mas você já tentou fazer isso? Enfim, não dá muito certo. Nesse vídeo eu quero explicar por que dá para validar esse teclado como um elemento de produtividade, para quem que ele vai servir, além de apresentar as principais características do produto para aqueles geeks que querem ter maior foco e concentração na hora de produzir textos. É basicamente o meu caso, porque quando eu não estou no YouTube falando sobre tecnologia, eu estou escrevendo um monte de artigos, às vezes alguns artigos muito pessoais e autorais, na verdade todos são autorais, mas enfim, eu não vou dizer quais são as tecnologias que eu uso para produzir os textos, vocês vão entender onde eu quero chegar ao longo desse vídeo. Se você gostar do que vai ver aqui, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para as notificações de novos vídeos, dá uma olhada no QR Code que está aparecendo na tela para ajudar essa iniciativa a permanecer no ar. E é isso, e a partir de agora eu vou falar sobre o Zero Writer, esse teclado focado na produtividade e no foco, focado no foco. Focado na concentração, focado na maior atenção ao que você está escrevendo e focado nas menores chances de você escrever alguma besteira muito grande naquela sua dissertação de mestrado, tese de doutorado, sei lá. Eu sempre confundo um com o outro. Gente, eu só concluí o curso superior de jornalismo e depois disso deu, né? Vamos falar sobre o Zero Writer. Eu quero primeiro apresentar o conceito do produto para depois falar sobre especificações e características e por que ele vale ou não vale. O Zero Writer ele foi desenvolvido pelo Adam Wilk, ou, isso mesmo, Adam Wilk, acertei o nome. Ele é basicamente um teclado com uma tela E-Ink 5.2 polegadas, que segundo ele é mais do que suficiente para você visualizar as informações daquilo que você está digitando, e tem como principal característica não ter nenhum tipo de conectividade, principalmente conectividade à internet, para você poder produzir esses conteúdos com calma e tranquilidade. Você já passou por aquele momento do dia onde você recebe um monte de notificações no smartphone ou na própria tela do computador, e aí é o Twitter, Instagram, Facebook, mensagens no WhatsApp, todas essas distrações que tiram o seu foco e concentração? Então, pelo menos o Zero Writer Inc. você não tem isso porque ele está totalmente desconectado na internet. Ele também pode ser útil para aquelas pessoas que querem escrever roteiros de séries de TV. Quem sabe o final de Stranger Things não seria melhor se ele fosse escrito por esse gadget e não com a ajuda do ChatGPT, né? Como eu queria falar sobre esse assunto, mas vocês não estão interessados nisso, vocês querem ver gadgets. Por isso, a partir de agora, eu vou começar a mostrar o produto, explicar por que ele é tão diferente dos outros, e no final do vídeo eu falo sobre o preço e se, na minha opinião, ele vale a pena pelo valor que o nosso amigo Adam está cobrando por ele. Zero Writer é o típico dispositivo minimalista. Ele é feito para apenas uma tarefa. Dá até para a gente comparar com o Kindle, que é pensado apenas na leitura. Então, o Zero Writer é apenas para escrita. A tela dele tem resolução de 1280 por 720 pixels, mas não tem retroiluminação. E a justificativa do nosso amigo Adam Wilk para colocar uma tela com essas características é justamente para evitar as distrações visuais e a fadiga visual. O objetivo desse dispositivo é que você possa escrever pelo maior tempo possível, sem as distrações e com menor cansaço. Tudo aqui é focado para você ser o mais produtivo possível. Tem uma tela de LCD no produto para você poder visualizar aquilo que você está escrevendo, e ele é até compatível com Wi-Fi e Bluetooth para atualizações de software, para envio dos documentos que você produz nele. Aliás, outra característica do produto é que ele produz documentos a partir de uma memória única, ou seja, se você desligar o dispositivo e não tiver feito backup daquele texto, as chances de você perder o conteúdo que você escreveu são enormes.
E a sua bateria de 5.000 miliamperes deve garantir que você tenha meses de produtividade sem precisar chegar perto de um carregador, o que é sempre algo muito bom nesse tipo de dispositivo voltado para a mobilidade. Agora, a gente tem que falar um pouco sobre o teclado, porque esse é todo o segredo do sucesso do produto ou do fracasso dele, não é mesmo? Tá na Apple com aqueles teclados borboleta que não funcionavam. E também porque o óbvio, né, a gente vai trabalhar com digitação, então o teclado tem que ser um elemento que vai funcionar bem, ou que precisa funcionar bem nesse caso, e é por isso que vale a pena a gente conversar um pouco sobre o teclado do Zero Writer. Este é um teclado com dimensões diminutas, ele tem o tamanho equivalente ao de um laptop de 13 polegadas, o que deixa ele fácil para você colocar na mochila para levar para qualquer lugar, e ao mesmo tempo ele é um teclado com dimensões boas o suficiente para você ter uma boa fluência e produtividade na hora de digitar. Segundo o fabricante, ele garante um teclado de pelo menos 60% de suas dimensões para você poder escrever. É um teclado pensado para que ele tenha a sua cara, mas também que acompanhe o seu estilo e principalmente a sua usabilidade, porque você pode colocar 2 tipos de teclados mecânicos nesse dispositivo. Temos as keycaps CalShock Pro Red para dar o suporte que você precisa para esse teclado. De acordo com os testes feitos por outros produtores de conteúdo, é um teclado agradável para digitação, mesmo sendo mecânico. Eu sei que tem algumas pessoas que têm essa preocupação, porque os teclados mecânicos tradicionalmente são utilizados para notebooks gaming e, em alguns casos, eles tendem a ser mais duros ou com um percurso de viagem de acionamento que não é tão agradável assim, mas, de acordo com o feedback de quem já testou, o Zero Writer Ink garante uma boa funcionalidade durante a parte da digitação. Outro ponto interessante desse produto é que ele é de software aberto e flexível. O que isso significa? Significa que outros desenvolvedores podem criar programas para ele, expandindo as suas possibilidades de usabilidade. No software base do Zero Writer, você já conta com um editor de texto que mostra a contagem de palavras, mostra a contagem de caracteres, mostra o número de linhas e tem o editor básico para você produzir os seus textos e monitorar a quantas andam o texto que você está escrevendo. Isso é mais do que suficiente para a maioria dos escritores. E é muito interessante pensar que não só ele é um software aberto, customizável, mas também ele foi desenvolvido com bases que permite que o coletivo, que a comunidade de desenvolvedores possa contribuir com a sua expansão. Lembrando sempre que o dispositivo funciona com um dispositivo Arduino, o que aumenta ainda mais o leque de possibilidades de usabilidade e de programas que podem trabalhar com ele. Mas é óbvio que um dispositivo como esse tem as suas limitações técnicas, né? Nem tudo são flores, não dá para fazer milagre, e o Zero Writer tem alguns aspectos que podem não agradar aos mais exigentes. Além das limitações de conectividade que são óbvias e de acesso a conteúdos externos através da própria proposta, o Zero Writer Ink conta com um problema que eu posso considerar que é até mesmo físico, porque a tela de 5 polegadas que o produto possui está acima do teclado e está rente ao teclado e não numa posição na diagonal. Ou seja, você não tem a visualização da tela como se fosse um laptop, e aí você é obrigado a olhar de cima para baixo na tela e comprometer parte da sua postura, porque obviamente você é obrigado a ficar com a cabeça mais baixa para ver os conteúdos na tela e ver aquilo que você está digitando. É o tipo de restrição que já era prevista até mesmo pelos desenvolvedores, e até eles falam nos materiais técnicos e também informativos sobre o produto, que era um preço que eles tinham que pagar para ter um produto que era menos caro do que um laptop. E aí também a gente tem que colocar algumas aspas nisso, ou um grande asterisco, porque para um produto que só faz uma coisa, o Zero Writer ele é um tanto quanto salgado. Para boa parte do público será salgado, e aí de repente olhar para outras alternativas pode ser melhor. Para outras alternativas, aí eu estou falando de notebooks mais básicos, que a gente volta para aquela ideia de ativar o modo avião e esquecer que a internet existe.
quando ele estava em campanha de crowdfunding, de arrecadação de financiamento, o Zero Writer Ink custava $199, um preço ok para um dispositivo com essas características. Agora que ele chega ao consumidor final, ele está custando $279, que na minha opinião é um valor relativamente salgado para um produto dedicado, e para um produto dedicado que, por mais que entregue longa autonomia de bateria, por mais que prometa esse foco de usabilidade para aquelas pessoas que não querem receber notificações o tempo todo, que não querem um dispositivo conectado na internet, acho que você tem resultados melhores se você pensar num Chromebook básico. Existem Chromebooks com tela de 13 polegadas ou de 11 polegadas por aí que ainda custam $199, alguns modelos, se forçar bastante, $149, e você pode até reclamar do Chrome OS, mas ele vai muito bem nesses cenários de produtividade simples. Redação e edição de textos, planilhas básicas, navegação na internet, e é um dispositivo igualmente leve, entrega longa autonomia de bateria e, enfim, entrega aquilo que você precisa e pode, inclusive, permitir a produção de textos e produção de conteúdo em modo offline. E se você forçar um pouco, se bem que aí eu acho que a experiência de uso vai ser horrível, você até pode encontrar laptops com Windows, modelos mais básicos de computadores portáteis, com preços similares. Mas aí, particularmente, eu não recomendo, porque você vai ter uma experiência de uso terrível, algo muito ruim. O que vale a pena dar o foco no Zero Writer é essa sua capacidade de entregar o foco, de entregar aquela atenção máxima para o conteúdo produzido. E tem muita gente nesse momento que está procurando dispositivos como esse na internet. A gente tem uma comunidade enorme no Reddit falando especificamente desse e de outros produtos com a mesma finalidade, o que mostra que temos uma comunidade que está engajada e interessada em dispositivos que entregam apenas e tão somente uma tarefa. É aquele lance, né? A gente não só tem a nostalgia dos dispositivos, e aí a gente deixa um pouco de lado essa era atual com dispositivos com múltiplas funcionalidades e tarefas e notificações, para ir para um conceito mais simples, para um funcionamento mais direto e até mesmo para uma ideia minimalista de uso de tecnologia, que é algo que está ficando cada vez mais popular. Não sei se recomendo o Zero Writer para qualquer pessoa. Eu acho que ele é um produto de nicho, um produto específico para quem quer produzir conteúdo sem distrações, para escritores, para jornalistas, para quem está pensando em escrever um livro, lembrando sempre que vale a pena fazer backup diário dos conteúdos que você está escrevendo. E é um produto minimamente interessante, minimamente diferente e que valeu a pena apresentar nesse canal no meio de tantos outros dispositivos que eu estou descobrindo por aí e entregando para vocês através de vídeos de segunda a sexta. Gostou do que viu até aqui? Ótimo! Se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta e manda Pix! Manda Pix! Porque nude outras pessoas já estão mandando. Eu sou Eduardo Moreira, deixo um grande abraço para todo mundo e até a próxima.